Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando as profundezas do iceberg do sono e dos sonhos. Os sonhos é um tópico que me interessa bastante e tem muita coisa relacionada a esse tema que eu gostaria de trazer nesse vídeo. E para este vídeo eu estarei usando esse iceberg que está passando aí na tela, que eu também irei deixar aí embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que eu deixarei de lado coisas mais técnicas sobre o tema e focarei mais nas partes, digamos, curiosas. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg do sono e dos sonhos. Sonhos lúcidos. Sonho lúcido é o nome dado a um certo tipo de sonho, onde a pessoa que o está tendo sabe que está dentro de um sonho, dando assim a capacidade de manipular o que acontece nesse sonho em questão, pelo menos em algum grau. Na maioria dos casos não sabemos que estamos dentro de um sonho, e só entendemos isso geralmente quando acordamos ou quando estamos prestes a acordar, sendo que é dito que boa parte dos sonhos que temos à noite são esquecidos bem rapidamente. Assim, os sonhos lúcidos são algo que muitas pessoas buscam, dado a vontade de poder controlar o que acontece neles, surgindo assim algumas técnicas para você atingir o sonho lúcido, como alguns exercícios de concentração e anotar os seus sonhos logo após acordar. Mas é claro que essa prática tem as suas controvérsias, já que ela pode causar alguns danos à sua qualidade de sono e pode agravar sintomas de alucinação, principalmente em pessoas que têm psicose e esquizofrenia, chegando ao ponto da pessoa ter dificuldades em diferenciar os sonhos da realidade. Paralisia do sono. Esse é o nome dado a uma condição onde uma pessoa acorda, porém ela tem momentaneamente o seu corpo paralisado, a impossibilitando de se mover mesmo que ela esteja consciente. Geralmente nesse estado a pessoa também presencia algumas alucinações, que podem ser tanto visuais como sensoriais. Pessoas que sofrem de paralisia do sono geralmente relatam a presença de alguma força maligna próxima a ela durante a paralisia, gerando assim muitas vezes uma forte sensação de tensão e pavor no indivíduo. A paralisia do sono dura de alguns segundos a até poucos minutos e acontece graças a uma má comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, causado por hábitos irregulares em relação ao sono. E algo interessante em relação a esse fenômeno é a sua representação na arte. Existem diversos quadros que representam a paralisia do sono, ou podem ser interpretados dessa forma. Talvez o mais conhecido seja o quadro de 1781 chamado Pesadelo, do pintor suíço Johann Fuseli, que mostra um demônio em cima do corpo de uma mulher que está deitada em uma cama. Na imagem também podemos encontrar uma cabeça de um cavalo entre as cortinas. Esse quadro ficou extremamente popular e ele também inspirou várias outras representações semelhantes. Inclusive, Fuseli fez mais uma versão do quadro, que é essa que vocês estão vendo, que consegue ser ainda mais bizarra do que a versão original. Dreamcore. Dreamcore é uma das mais conhecidas e referenciadas estéticas da internet. O Dreamcore se caracteriza por imagens que tentam evocar aspectos dos sonhos, criando cenários surreais que passam geralmente a sensação de familiaridade, nostalgia e confusão. No Dreamcore vemos o constante uso de espaços luminares, elementos da internet antiga e paisagens fantasiosas, com imagens que estão geralmente em baixa qualidade para simular tanto o aspecto das imagens da internet antiga, quanto a algo parecido com a memória que temos de um sonho. Sandman. Sandman é uma figura do folclore europeu relacionado aos sonhos. O Sandman é descrito como uma entidade que visita as pessoas à noite para assegurar que elas tenham bons sonhos, e é descrito principalmente em histórias infantis. O seu nome pode ser traduzido como o Homem da Areia, e esse nome vem da crença que ele jogava areia nos olhos das crianças. E mesmo que seja dito que ele busca dar bom sonho às pessoas, as suas origens o tratam como uma figura maléfica
maléfica, como visto no conto Der Sandman, do autor alemão Erich Hoffmann, de 1815, considerado uma das primeiras aparições da figura do Sandman, onde ele na verdade traz pesadelos às pessoas. Porém, eu acredito que a sua representação mais conhecida hoje em dia esteja na série de quadrinhos escritas por Neil Gaiman em 1989, chamada Sandman, considerada uma das mais importantes e influentes publicações do meio. A figura também é conhecida em países que falam português como João Pestana, dado a sua representação no folclore português. Súcubus e Incubus. Esse é o nome de duas entidades sobrenaturais demoníacas que têm um modus operandi bem parecido, de invadir os sonhos das pessoas e seduzi-las sexualmente e fazer o que você está pensando com elas enquanto as pessoas estão dormindo. Pois é, o Súcubus é um demônio que vai atrás de homens e o Incubus é um demônio que vai atrás de mulheres, assim drenando a sua energia vital que eles usam para sobreviver. Inclusive, voltando a um tópico anterior, o demônio que aparece no quadro Pesadelo é considerado um Incubus. É dito até que já surgiram proles dessas relações entre esses demônios com humanos. Dado a uma relação de um Incubus com uma mulher, nasceria, segundo a história, bruxas, outros demônios e humanos com deformidades. E até mesmo o próprio mago Merlin das lendas arturianas teria surgido de uma relação de um Incubus com uma humana. Soniofobia. Esse é o nome dado a uma fobia que descreve o medo intenso de adormecer. Pessoas que têm essa fobia geralmente apresentam uma forte ansiedade antes de dormir, gerada principalmente pelo que pode acontecer com ela enquanto ela está dormindo, indo de possíveis incidentes externos, a pessoa ter um possível pesadelo ou dela ser uma pessoa que sofre de sonambulismo, a fazendo assim andar enquanto dorme e não ter controle de suas ações. Logo, por causa disso, muitas pessoas com soniofobia sofrem de insônia e privação do sono, o que pode prejudicar seriamente a saúde desse indivíduo. A máquina que grava sonhos. Isso ainda é uma tecnologia um pouco longe da nossa realidade. Porém, já existiram alguns estudos que tentam de alguma forma saber o que uma pessoa está sonhando e tentar replicar o seu sonho de alguma forma. Um desses experimentos aconteceu em 2013 no Japão, onde cientistas se utilizaram de imagens de ressonância magnética para estudar e tentar descobrir o que uma pessoa estaria sonhando, tentando assim replicar o seu sonho na vida real. Nesse estudo, eles criaram um algoritmo que analisa os padrões vistos em atividades no seu cérebro, entendendo assim como os padrões mostram o que você estaria sonhando. E após entender isso, esse algoritmo buscaria uma imagem na internet que se assemelharia à coisa que você está sonhando, assim juntando várias imagens, formando assim um vídeo do que seria aproximadamente o que você estaria sonhando, sendo um vídeo bem parecido com esse que você está vendo de fundo. Então sim, esse estudo não necessariamente criou uma forma de gravar os seus sonhos, mas sim de ter um entendimento aproximado do que você está sonhando, analisando as suas atividades cerebrais durante o sono. E segundo os cientistas, a escolha das imagens tem uma precisão de 60%, havendo ainda partes do seu sonho que ainda não são representadas fielmente. Mas o resultado final ainda assim é bem interessante. Xenoglossia. Esse é o nome dado ao fenômeno paranormal que descreve pessoas que, por algum motivo, começaram a falar um idioma estrangeiro basicamente do dia para a noite, sem nunca sequer ter estudado tal idioma, como se eles acordassem falando uma língua nova. Muitas incidências desse fenômeno estão relacionados a casos de coma ou de uma experiência de quase morte, onde uma pessoa acordaria após um acidente ou um coma falando uma língua
língua estrangeira perfeitamente, tendo os supostos casos onde a pessoa em questão teria até esquecido a sua língua materna. Um desses casos está relacionado a um ex-motociclista de speedway tcheco chamado Matej Kus, que em 2007, durante uma corrida, ele sofreu um grave acidente que o deixou inconsciente por cerca de 45 minutos. Quando ele acordou, foi dito que ele estava sofrendo de amnésia e que também ele falava inglês perfeitamente, sendo que ele tinha começado a estudar inglês há pouco tempo. E isso não durou muito e 2 dias depois, ele disse que não tinha muitas lembranças do acidente e dele falando inglês. A xenoglossia é muito questionada dentro do campo científico, não tendo evidências concretas que podem dizer que isso de você acordar sabendo uma língua estrangeira é algo plausível de acontecer. Randy Gardner. Esse é o nome de um americano que, por um tempo, detinha o recorde de ser a pessoa a ficar mais tempo sem dormir. Ele conseguiu isso após conduzir um experimento para a sua escola em 1964, quando ele tinha 17 anos. O objetivo desse experimento era ver qual era o limite humano na questão de ficar acordado de forma contínua. Ao fim do experimento, Randy conseguiu ficar 11 dias e 25 minutos acordado de forma contínua. Durante o experimento, foi reportado em Randy mudanças de humor, paranoia e perca de memória. Porém, no fim, surpreendentemente, não foi encontrado nenhum dano físico ou psicológico permanente nele. Randy Gardner ainda está vivo hoje com 77 anos de idade. Porém, o seu recorde foi quebrado algumas vezes ao longo dos anos. Apesar dele ter sido o primeiro a fazer um experimento desse tipo e ter sido bem documentado. Atualmente, o recorde está nas mãos de um homem chamado Robert McDonald, que teria ficado acordado por 18 dias e 21 horas, praticamente 19 dias acordado. Recorde esse que foi alcançado em 1986. Ele também, aparentemente, não sofreu nenhum dano permanente à sua saúde. Atualmente, o Guinness não aceita mais submissões de pessoas tentando bater esse recorde pela preocupação com a saúde de alguém que fica acordado por tanto tempo. Wade Shaw. Esse é o nome de um garoto de 7 anos do estado americano do Kentucky, que é mais conhecido por em 2017 ter dormido por 11 dias, se tornando assim um dos possíveis candidatos a ser a pessoa que ficou mais tempo dormindo na história. O que fez Shaw dormir por tanto tempo ainda é um mistério que intriga os médicos. Ele adormeceu um dia em outubro daquele ano e ficou dormindo por um dia inteiro. Sua mãe, preocupada, tentou o acordar, mas não teve sucesso. Logo, ela o levou até um hospital da sua cidade, onde lá o garoto permaneceu dormindo por mais 10 dias, até que finalmente os médicos conseguiram o acordar. Ao despertar, ele tinha dificuldades para caminhar e se comunicar, mas depois de um breve tratamento, suas funções voltaram ao normal. Não existem muitas informações sobre esse caso na internet, além de alguns portais falando sobre ele. Mas, segundo um relato de sua mãe, era possível acordar o garoto por alguns breves segundos, antes dele voltar ao sono profundo. Logo, os seus 11 dias dormindo não seriam necessariamente seguidos, fazendo ele não deter esse recorde. Na verdade, não existe um consenso de quem teria dormido por mais tempo. Um outro que também é mencionado é um hipnólogo britânico chamado Peter Powers, que em 1959 teria se auto-hipnotizado para dormir por cerca de 8 dias seguidos. Mas dado o fato de ele ter se hipnotizado, muitos não consideram que ele realmente dormiu de fato por 8 dias seguidos. Na verdade, esse é um caso bastante confuso, já que existe muita pouca informação sobre esse caso em si, sendo só comentado bem brevemente em alguns sites. Sendo que, quando você pesquisa o nome Peter Powers, você de fato encontra algo sobre um hipnólogo britânico, mas quem aparece é esse cara, que se chama Peter Powers e é um hipnólogo do Reino Unido.
Porém, só de olhar para essa imagem dá para concluir que ele não estava vivo em 1959, né? Então eu não sei se esses dois Peter Powers são a mesma pessoa ou não, então fica aqui o adendo. Mas existe um caso que, se for verdade, abre uma margem bem grande para os citados até aqui, já que existe a história de uma garota sueca chamada Carolina Olsson, que é dito por ter dormido de 1876 a 1908, ou seja, ela teria dormido por 32 anos. Exatamente. Isso a deu a alcunha de Adormecida de Okno, sendo Okno o nome da ilha em que ela morava. Ela adormeceu em 22 de fevereiro de 1876, e depois disso parecia que ela nunca mais iria acordar, levantando até a possibilidade dela estar em algum tipo de coma. Médicos visitaram a casa da sua família e não conseguiram acordá-la. Ela até foi levada ao hospital para tentar tratá-la de alguma forma, mas ela foi liberada ainda adormecida. Seus familiares relataram ainda que ela costumava se sentar em sua cama ainda adormecida e fazer algumas orações, em um possível caso de sonambulismo, tendo até episódios onde era possível ver ela chorando, que foi visto principalmente após a morte da sua mãe em 1904 e a morte de um dos seus irmãos em 1907. Ela finalmente acordou em 3 de abril de 1908, pegando de surpresa todos os membros sobreviventes da sua família, sendo que, ao acordar, ela não reconhecia nenhum dos seus irmãos ou outros familiares. Porém, parece que ao acordar, ela não apresentava nenhum problema físico que poderia ter surgido dela ter dormido por tanto tempo, além de estar bastante magra. Até hoje não se sabe o que de fato aconteceu com ela, mas existem algumas teorias, entretanto. Alguns especulam que Carolina não dormiu todo esse tempo, podendo estar fingindo ou passando por alguma doença grave, sendo que existe a ideia de que ela estava sendo forçada a mãe a permanecer dormindo, que poderia estar usando a sua filha para chamar a atenção da mídia, mas não se sabe ao certo. Tecnologia não funciona em sonhos. Essa é uma ideia que aparece em alguns relatos de sonho que podemos encontrar na internet. Pessoas dizem que em seus sonhos, aparelhos tecnológicos como celulares, computadores e até televisores simplesmente não funcionam em seus sonhos. Existem diversos relatos que podem ser encontrados no Reddit, por exemplo, que falam exatamente isso. Existem algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno, como a ideia de que a tecnologia moderna é muito complexa para o nosso cérebro replicá-la em sonhos com exatidão, até a ideia de que o sonho pode refletir a ansiedade da pessoa. Logo, aparelhos como esses não funcionando representariam a desconexão de uma pessoa ao seu meio ou a dificuldade dela de se comunicar com os outros. O Homem do Chapéu, também conhecido como The Gray Man, essa é uma entidade que foi reportada por muitas pessoas por aparecer em episódios de paralisia do sono. Ele é descrito como uma figura sombria, parecendo um homem alto usando um chapéu. É dito que ele traz uma sensação de intenso terror para as pessoas que se deparam com ele, e por causa disso ele é considerado um tipo de entidade conhecido como Shadow People, ou as pessoas das sombras, que seriam essas figuras sombrias que aparecem durante uma paralisia do sono ou até os próprios sonhos. Muitas teorias são levantadas sobre o que o Homem do Chapéu realmente é, indo dele ser apenas uma alucinação causada pela paralisia do sono, a até um demônio interdimensional que costuma perturbar pessoas ou alguém fazendo uma projeção astral para também causar terror em alguém. É claro que a primeira é um pouco mais plausível, né? A Sonata do Trilo do Diabo. Essa é uma sonata composta em 1799 pelo violinista italiano Giuseppe Tartini. Essa sonata é tocada em um violino em sol menor e tem cerca de 15 minutos de duração. Essa música em questão não é muito diferente das músicas que eram feitas na sua época. O que de fato é interessante nessa composição é a história por trás dela. Tartini uma vez disse que ele compôs essa música graças a um sonho que ele
teve, onde nesse sonho o diabo em pessoa tocava a música para ele em um violino. Tartini disse que ficou maravilhado ao ouvir aquela música tocada pelo diabo. Logo quando ele acordou, ele estava decidido a tentar recriar a música que ele ouviu nos seus sonhos. E o resultado foi a sonata do Trilo do Diabo, ou The Devil's Trill Sonata. Mas apesar da boa recepção que essa música gerou, se tornando uma das composições mais clássicas de sua época, o próprio Tartini dizia que a sua versão da melodia é inferior à qual ele ouviu nos seus sonhos. A síndrome da cabeça explosiva. Esse é o nome dado a um distúrbio do sono caracterizado pela sensação de ouvir algum som alto parecido com uma explosão ou um tiro na hora de adormecer ou próximo ao despertar. É reportado que as pessoas que sofrem dessa síndrome acordam bastante assustadas e ansiosas ao ouvir esse barulho que parece vir de lugar nenhum, como se fosse algo explodindo dentro da sua própria cabeça. Esses episódios são breves e duram apenas alguns segundos, porém eles podem acontecer várias vezes durante uma noite. A sua causa ainda é desconhecida, mas muitos ligam a síndrome da cabeça explosiva a episódios de estresse e fadiga, atingindo principalmente as mulheres e sendo bastante comum entre estudantes, podendo atingir cerca de 10% da população. Falso despertar. Esse é o nome dado a quando uma pessoa acredita já ter despertado, porém ela ainda permanece dormindo. Nesse estado, a pessoa tem um sonho realista, onde ela geralmente passa pela sua rotina matinal, sonhando em se levantar, escovar os seus dentes, comer o café da manhã e ir ao trabalho, por exemplo. Sendo que o seu sonho pode replicar com fidelidade a sua casa e outros ambientes. Esse fenômeno é visto em pessoas que costumam praticar sonhos lúcidos, ou estão muito ansiosos ou esperando algum evento importante no dia seguinte. Porém, esse fenômeno não é considerado prejudicial, apesar de trazer sentimentos de confusão e ansiedade. Sonhos premonitórios. Esse é o nome dado a certos sonhos que supostamente teriam previsto algum acontecimento na vida real, servindo como uma premonição. Pessoas relatam terem sonhado com algum acidente que algum familiar seu teve antes desse acidente realmente acontecer. Também tendo relatos de sonhos que previram um grande evento antes dele acontecer. Muitos relatos falam de sonhos semelhantes ao atentado de 11 de setembro, antes mesmo dele acontecer. Tendo até a história de que uma das vítimas desse atentado, um homem britânico chamado Andrew J. Bailey, teria sonhado com a figura do ceifador da morte 2 dias antes do atentado. Ele também tinha a forte crença que morreria antes dos 30, o que de fato aconteceu. Isso segundo um relato de sua viúva. Insônia fatal. Insônia fatal é o nome de uma doença extremamente rara que faz com que o indivíduo tenha fortes dificuldades de cair no sono e se manter dormindo. Um paciente com insônia fatal fica dias sem conseguir dormir e geralmente quando ele dorme, ele consegue dormir por cerca de 1 ou 2 horas no máximo. Essa é uma doença que não tem cura e geralmente leva à morte do paciente, que tem uma expectativa de vida de cerca de 18 meses após a manifestação da doença, mesmo que existam casos de pessoas que viveram por anos com a doença. A insônia fatal é genética e se acredita que espalhados pelo mundo existam 40 famílias com o gene da doença. Um dos casos mais conhecidos em relação à insônia fatal vem de um youtuber da Indonésia chamado Richard Siagian, que inicialmente fazia vídeos sobre tatuagem, porém a partir de 2015 ele começou a gravar vídeos documentando o avanço da sua insônia fatal. A doença, infelizmente, o levou em dezembro de 2016.
Pesadelo lúcido. O pesadelo lúcido seria um tipo de pesadelo que, assim como um sonho lúcido, você sabe que está em um sonho. Porém, dentro de um pesadelo lúcido, você não tem tanto controle assim sobre esse sonho. Pessoas reportam em pesadelos lúcidos sentirem um forte terror e ansiedade, mesmo sabendo que aquilo tudo não é real, tendo casos em que pessoas sentem até mesmo a sensação de dor física, às vezes tendo até uma certa dificuldade de sair desse pesadelo. E assim como nos pesadelos normais, nos pesadelos lúcidos é recorrente a presença de elementos considerados traumáticos para o indivíduo em questão. Al Hirpin. Esse é o nome de um homem franco-americano que ficou conhecido na mídia da sua época como o homem que nunca dormia. Era dito que em algum momento da sua vida, Hirpin simplesmente parou de dormir e os seus olhos não se fecharam até o dia de sua morte. Hirpin nasceu na França, mas viveu boa parte de sua vida na cidade de Trenton, no estado americano da Nova Jersey. A sua data de nascimento é contraditória, com fontes dizendo que ele nasceu em 1862 e outras que dizem que ele nasceu em 1853, dado a quantos anos ele tinha no momento da sua morte. Em 1904, Hirpin afirmou ao jornal New York Times que já não dormia nem por um minuto por pelo menos 10 anos, o que vai de contra tudo o que conhecemos sobre o sono humano, sendo que ele aparentava estar muito bem de saúde, tanto fisicamente quanto mentalmente, sendo que é reportado que o seu problema com o sono começou após o nascimento do seu filho. É dito até que ele foi monitorado por cerca de 7 dias e foi reportado que, de fato, ele não dormiu nem por um momento durante esse período. Al Hirpin veio a falecer em 1947, supostamente aos 94 anos de idade. Uma idade bem avançada, principalmente para alguém com hábitos tão extremos. E é dito que a sua morte não veio por nenhum efeito causado pela sua suposta insônia. E ainda hoje o seu caso é bastante intrigante. E ainda não temos muitas certezas do que realmente acontecia com ele, já que enquanto vivo, Hirpin se recusava a ser propriamente estudado, recusando até uma oferta de $10.000 de uma organização científica de Viena, na Áustria, para estudá-lo. Porém, a teoria mais aceita atualmente é a que fala que Hirpin sofria de algum distúrbio que o dava uma percepção errônea do seu sono, onde ele de fato dormia, mas ele não percebia isso e acreditava que estava sempre acordado. A história do abajur. Essa é uma história postada no Reddit como resposta a um post feito em 2012, onde um usuário perguntava se alguém já teve uma conexão profunda com alguma figura que ele encontrou em seus sonhos. Nesse relato, o OP disse que em um certo dia em sua faculdade, ele foi gravemente agredido por um jogador de futebol americano que era muito mais pesado do que ele. Essa agressão fez com que ele ficasse inconsciente e, segundo seu relato, fizesse ele ser transportado a uma espécie de realidade alternativa. Sim, e isso só fica mais bizarro daqui pra frente. É dito que após esse choque, ele conheceu uma bela mulher e começou a namorar com ela. Depois de cerca de 2 anos namorando, eles teriam se casado. O casal deu frutos a 2 filhos, um menino e uma menina. O OP também disse que ele conseguiu construir uma carreira de sucesso, o que fazia até a sua esposa nem precisar trabalhar. Ou seja, ele estava vivendo a vida que sempre sonhou. Porém, um certo dia, o OP percebeu que a perspectiva do seu abajur estava um pouco estranha, como se aquele objeto não fosse real. Ele disse que ao perceber isso em um dia qualquer, ele ficou simplesmente hipnotizado e não conseguia desviar o olhar daquele abajur, o fazendo ficar dias acordado e não indo para o trabalho para apenas ficar olhando o abajur para tentar encontrar o que estava de errado com ele. Esse comportamento esquisito preocupou todos ao seu redor, inclusive a sua esposa, que chegou um momento em que a situação estava tão crítica que ela pegou os seus filhos e foi para casa da sua mãe. Logo chegou um certo momento em que aquele abajur começou a crescer e tomar todo o campo de visão do OP. Ele começou logo em seguida a ouvir gritos e várias vozes na sua cabeça e rapidamente ele acordou no mesmo lugar onde ele havia sido agredido por aquele jogador. Ele estava cercado por diversas pessoas desconhecidas. Parecia
Parecia que todos aqueles anos que ele havia vivido, aconteceu tudo na sua cabeça em apenas alguns minutos enquanto ele estava inconsciente. Logo, alguns segundos após ele acordar, um policial o agarrou e o colocou no banco traseiro da sua viatura e o levou até o hospital para tratar sua pancada na cabeça. Após isso, o OP disse que passou os próximos 3 anos da sua vida em uma depressão profunda, causada pela perda da sua esposa e filhos que nunca existiram. Ele diz que sempre chorava antes de dormir, esperando encontrar sua família em seus sonhos novamente. Algo que nunca realmente aconteceu, mesmo que ele relate que ele já viu seu filho em algumas visões em sonhos e também na sua visão periférica. Porém, ele nunca conseguiu interagir com ele. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg do sono e dos sonhos. Um tema um pouco mais específico do que eu costumo trazer, mas eu acho que o resultado ficou interessante. Eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!